Fala, turminha, muito boa noite, tudo maravilha? Que dia hoje, hein? Esse dia aí do Fonk, a nossa super quarta aí, tenho certeza que muita gente aí se deu bem, ainda mais quem seguiu o fluxo do mercado e não tentou brigar com ele, né? Apesar que a gente sabe que sempre tem os briguentos, mas hoje quem se ligou e seguiu o fluxo do mercado se deu bem, e foi o que a gente fez, né? A maioria. Antes de a gente começar o vídeo, eu queria já começar pedindo aquele like para vocês, para não esquecerem de a gente ajudar o canal a crescer e a chegar a mais pessoas. Está indo muito bem, galera. Vem crescendo a quantidade de vídeos, de pessoas que os vídeos estão atingindo. E isso é legal porque isso aí é uma coisa que todos vocês estão ajudando. E com os likes ele aumenta, o YouTube disponibiliza o vídeo para mais pessoas e com isso a gente acaba ajudando mais e mais. Então, o like é super importante, já deixa aí antes de começar. E também lembrando da Apex, tá? A promoção vai até o final do mês, é os 80% de desconto, não perca, vamos aproveitar. Viram o Nasdaq hoje, né? Que maravilha que foi a ele hoje, a comprinha que deu. A galera pegou ali depois as notícias, só surfou até a máxima lá. Então vamos aproveitar para fazer dinheiro em dólar no mercado que é espetacular, beleza? Então bora falar de índice aqui, que é o que importa, tá? A gente estava aqui olhando a movimentação do índice, que ele vinha fazendo essa movimentação aqui, e aí com o pregão de ontem ele acabou fazendo a quebra da estrutura aqui, que já vinha fazendo a quebra da estrutura interna. Eu estava mostrando o pessoal hoje na aula ao vivo sobre isso aqui, ó, a velha e boa, que é o desenho que a gente sempre faz, né? E o porquê da justificativa da compra, né? Assim, acho que isso é fundamental da gente estar observando. Opa, deixa eu só isso aqui. Da gente estar observando a movimentação do gráfico dentro dos time frames diferentes. E para vocês entenderem o contexto que a gente tem aqui, né? Nós tínhamos marcado duas zonas de order block aqui, tá? Essa daqui e essa daqui de cima, cuja entrada aqui em cima já deu na abertura do pregão, que eu não fiz, mas teve aluno que fez ali na aula ao vivo, com a turma do treinamento, e pegou 600 pontos nessa subida aqui. E por que quando chegou aqui em cima eu não comecei a tentar adivinhar topo e descer vendido, apesar de ele ter dado a venda? Porque o fluxo, ele mostrou pra gente que ele tinha virado, né? Afinal de contas, nós tínhamos aqui uma quebra de estrutura, onde nós fizemos um boss, depois de ter feito um choque aqui dos 5 minutos, e aqui ele fez de novo o choque nessa subida aqui. Então, o que foi a minha expectativa? Eu tinha como expectativa hoje, eu até estava falando para a galera lá no treinamento, de fazer duas tentativas. Era uma compra aqui ou uma compra aqui, tá? Eu acabei fazendo essa comprinha aqui, que eu acabei saindo com 15 pontos, porque como era uma zona de risco e eu estava vendo que ele talvez pudesse vir testar essa região aqui de baixo, quando ele esticou aqui, eu coloquei meu stop aqui no 0 a 0 abaixo do pavio. Aí ele voltou e me tirou praticamente no 0 a 0. E aí quando ele chegou aqui no fundo, segurou. Aí eu entrei comprado e fui até os 50% do order block. Até postei no Instagram ali, no Telegram, no grupo ali para a galera. A operação foi 850 pontos que pegou nessa subida aí. Uma operaçãozinha limpa, direto, né? Candlezinho subindo. Ela demorou, claro. Eu entrei na operação aqui, era 11h45 e ela durou até as 14 horas, né? Eu fui almoçar, fui levar filho na escola, voltei e a operação estava rolando. E aí depois ela chegou no alvo. E aí depois, com a ata do FONC, só reforçou, né? O que eu já vinha falando. Aqui ele fez o choque. Aqui depois que ele rompe, ele fez o boss
E aí o pullback que ele fez foi violento na hora do FONC, que deu a oportunidade de entrada aqui no order block, tá? Aí a galera, quem não pega é porque moscou, né? Se o preço está subindo, você tem uma oportunidade aqui nessa região aqui, ó. Por que não? Eu não vou arriscar comprar aqui porque eu tô comprando topo. Aí fez isso, ó. Quem acha que é topo, né? Aí acontece isso aqui. Eu falo sempre para vocês, é seguir o fluxo. Seguir o fluxo que vocês não vão ter erro. Aí sim, vocês vão aprender a operar do jeito certo e não ficar com medo, fica querendo adivinhar topo, mas fica com medo de operar a favor da tendência. E a tendência está muito clara que quando você tira o zoom, o que o preço fez? Ele falhou fundo, né? Ele está na região de demanda. Se ele falhou fundo, qual que é o próximo ponto que ele vai testar? O próximo topo. Nesse caso aqui, passou direto e foi testar o topo lá de cima, tá? Então, é isso que o preço faz. Ele trabalha testando regiões, né? E aí, quem tem medo de operar seguindo o fluxo, ou tomou os stop nos order block aqui, ou simplesmente assistiu o preço subir, né? Então, tem essa questão aí que a galera no treinamento hoje, né, ela tá virando essa chave, porque tá todo mundo entendendo o que é você ler o volume no candle, ler o que o candle está fazendo, seguir o fluxo e não tentar ficar brigando com o preço, né? Então, isso é uma coisa que está todo mundo aí aprendendo como fazer. O que a gente tem aqui agora? Ó? Agora nós temos uma situação que o preço chegou no alvo, né? Lá em cima. Vamos agora ver como que ele vai se comportar. Vou deixar marcado essas zonas lá embaixo, mas agora estão muito longe. Ele chegou nessa região aqui, agora a gente tem que ver como é que ele vai se comportar, porque eu tenho ainda uma zona de liquidez acima. E agora a gente tem que ver se ele vai testar as extremidades lá de cima, né? Alvo lá para cima tem agora. Resta a gente saber qual é a movimentação esperada para a gente tomar a decisão. Para amanhã, o que eu acho, tá? Que eu penso no índice. Muito cuidado, atenção que eu vou falar. Muito cuidado ao entrar com aquele viés, né? Que muita gente tem. O preço subiu feito um louco, hoje chegou no alvo, amanhã vai dar venda, amanhã vai fazer pullback. Cuidado. Tenham cuidado, porque você tem liquidez aqui atrás e você tem muita gente que sabe desse pensamento da maioria. Todo mundo, quando o preço estica, acha que ele vai descer. Não vamos muito longe, né? Se a gente for aqui um pouquinho para trás, colocar aqui no 15 minutos, olha só. Preço já subiu demais, acho que ele vai descer. Preço já subiu demais, acho que ele vai descer. Preço abriu no topo, ele vai descer. E assim vai, tá? E agora nós temos essa região a ser testada. Esse aqui é o topo, vai subir demais. Lá no 136 mil. Agora vocês têm que ter atenção, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. 136, sem ajuste, tá certo. Então aqui, pode dar uma venda? Pode. Como que é o cenário que ele vai sinalizar para vocês uma venda? Ele tem que fazer quebra. Tá? Ele tem que fazer quebra para fazer pullback. Você está operando contra o movimento. Contra o movimento você evita entrar fazendo operação de risco. Ok? Então fique esperto com as regiões ali de cima. Essa região aqui de liquidez, inclusive, a gente está pontilhado, pode puxar o preço. Então fique esperto para procurar venda na hora que o preço der venda e não tentar adivinhar que ele está sendo vendedor, porque o mercado agora está indo testar as regiões de cima. Beleza?
E o doleta? Doleta foi lá, ó. Lá na extremidade que a gente tinha marcado. O primeiro passou direto. É óbvio, né? Vocês têm que entender que muitas das vezes, quando a gente tem essas notícias fortes, vocês têm que ter a expectativa do quê? Do alvo, sempre da extremidade, tá? Então aqui, ó, ele fez a quebra. Até colocar aqui, ó. Acho que é boss isso aqui. É boss, vem quebrando a estrutura. Ele fez a quebra aqui, o boss, e agora voltou lá na região de demanda. Ó, viu? Bem na regiãozinha de demanda, naquele candle forte que a gente tem aqui, do 15 minutos, um candle de volume no fundo, e aí vocês já entendem isso como uma região de liquidez, e pode ser que aqui tenhamos uma defesa de preço, tá? Em relação a probabilidades, o que nós temos de marcação no dólar é isso aqui, tá? As duas extremidades e essa outra aqui embaixo, essa região aqui, ok? Que é uma região que eu vou deixar ela marcada toda ela, tá? Deixar só toda essa zona marcada. Tudo isso aqui. Porque é uma região que o preço pode fechar o gap, fazer uma violinada ali embaixo para continuar, para voltar a testar lá em cima. Não adianta, não vou marcar order block aqui nessas zonas, porque a gente tem muito dinheiro aqui. Então, se eu tivesse que pensar em alguma coisa, seria para buscar a extremidade de comprado, tá? Aquele tradeão assim que seria o voltar tudo. Então, se ele vai no primeiro em um dia, a gente não sabe, mas a tendência de alta, agora a gente está numa zona extremamente compradora. É ficar atento a essas mínimas aqui para tomar a melhor decisão. Beleza, galerinha? Então era isso, tá? Fiquem atentos a essas movimentações. Cuidado com essas movimentações aqui de baixo, tá? Deixa o preço mostrar para vocês aonde é que ele vai. Olha só, o dólar está totalmente para cima e chegou numa região muito importante. Então, ver ali nos 5 minutos, a hora que ele der uma oportunidade, tomar risco do lado da força, né? Beleza? Então, era isso, galerinha. Um grande abraço para vocês. Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Vejo vocês no estudo de amanhã, depois daqueles likes. Grande abraço, fui!